dominante é o marxismo-leninismo. Os cenários temáticos, então, onde tem mais de 60 trabalhos inscritos, as apresentações vão ser hoje à tarde e amanhã à tarde. E vamos agora para iniciar os trabalhos com a mesa de abertura, com a conferência de abertura, com a professora Lúcia Bruno, discutindo o tema Marx e a autoemancipação proletária. A professora Lúcia Bruno, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tempo que tinha autonomia, não é, profissional, que era dono dos resultados do seu trabalho, é cada vez menor, porque o número de assalariados é muito grande. E são pessoas que trabalham, né, principalmente no atendimento de trabalhadores, através dessas grandes empresas de odontologia. O médico é a mesma coisa. Quer dizer, eles estão cada vez mais subordinados à racionalidade do capital. Eles não têm mais aquela autonomia, bom, então vamos fazer uma operação, vamos fazer esse tipo de tratamento ou aquele. Tudo se subordina aos departamentos financeiros dessas empresas, né? Com relação aos engenheiros, é a mesma situação que eu observei numa grande montadora do ABC, em 96, quando eu fiz a pesquisa, em que aqueles engenheiros que, embora, claro, assalariados, esses não eram profissionais liberais, mas eles tinham uma grande autonomia técnica, não é? Dentro dessas empresas. Hoje, todos os laudos técnicos que eles dão, tudo passa pelo crivo do setor financeiro. Então, eles sentem um impacto muito grande, quer dizer, a opinião, a avaliação do profissional tem muito pouca importância, porque o fundamental é contenção de custos e por aí vai. Ao mesmo tempo, o trabalho desses engenheiros passou por uma grande reformulação. Eles têm cada segundo ali contado, não cronometrado exatamente, porque é um trabalho complexo, o controle vem através de metas, não é? Tem que se chegar, tem que se alcançar determinadas metas. E o que ficava evidente ali era o aumento de horas trabalhadas, não é? A quantidade de trabalho que eles levavam para casa nos fins de semana. Estavam todos com peso acima do recomendado, todos com pressão alta, trabalhando sob muita tensão, né? E o tempo cada vez mais curto, esse era o pior problema, quer dizer, eles perderam ali completamente a autonomia que eles ainda tinham como engenheiros, não é? No sentido de terem o controle da sua própria atividade. Então, são esses elementos. No caso do advogado é a mesma coisa, quer dizer, são aqueles que nem assinam o processo, eles montam os processos dos grandes escritórios. Quem assina os processos são os gestores do escritório. Nós vamos observar também no campo da educação, à medida em que a escola é cada vez mais importante na produção da capacidade de trabalho, nos seus mais diferentes níveis, né? Desde o ensino fundamental até a universidade e até o terceiro grau e o pós-terceiro grau, esse processo de massificação da universidade, tratado e apresentado como democratização, na verdade, é uma democratização segregativa, eu diria, porque essa expansão do ensino superior, ela obedece à mesma segmentação do mercado de trabalho. É por isso que nós temos universidades que desenvolvem ensino, pesquisa e extensão, temos institutos de ensino superior, temos faculdades isoladas, né, e toda a rede privada de ensino que atuam basicamente, ou muitas exclusivamente, na área do ensino, quer dizer, de formar mesmo, de produzir capacidade de trabalho em grande quantidade.
essa força de trabalho mais qualificada, exigida por determinados segmentos, não é, do mercado de trabalho. E por que ela é segregativa? Porque ela não forma todos no mesmo patamar de complexidade e qualidade. O mercado de trabalho não precisa do mesmo perfil de engenheiro, do mesmo perfil de dentista, médico, professor. Isso tudo é estratificado e, se nós observarmos a nova configuração do ensino superior, nós vamos ver, não é, faculdades e instituições formando para cada segmento desse mercado de trabalho. Isso tudo, ao meu ver, sugere, não é, um processo amplo de proletarização de novos segmentos sociais. Então, eu diria que a classe trabalhadora hoje, o proletariado, não só é muitíssimo mais amplo em termos relativos, né, do que foi no começo do século XX e, ao mesmo tempo, muito mais diferenciado internamente, dados esses diferentes graus, níveis de qualificação que implicam em diferentes formas de inserção no mercado de trabalho, de direitos trabalhistas, de estabilidade no emprego e salarial, evidentemente. Muito bem. Isso tudo coloca uma série de novos desafios, né? Como é que nós vamos pensar as lutas proletárias a partir deste quadro tão diversificado socialmente falando, né? Como é que é possível aproximar um trabalhador que desempenha tarefas muito simples, com qualificações pouco complexas, como é que vamos pensar numa aproximação com outros que têm graduação, pós-graduação, que desempenham funções altamente sofisticadas do ponto de vista tecnológico. Esse é um problema porque a forma de inserção no mercado de trabalho é diferenciada. E a esfera do consumo, não é, como que cerca, isola uns dos outros numa coisa meio difusa que chamamos de estilo de vida, mas que na verdade é muito concreta, porque vai separando, não é, produzindo novas cisões, divisões no interior do movimento, dos trabalhadores e da forma como eles se veem. A coisa é tão complicada que, em momentos de greve, por exemplo, na universidade, muitos professores se negam a entrar, a parar ou a participar do movimento com estudantes e com funcionários. Eles insistem em se colocar como uma categoria à parte, né? Como se eles ainda fossem aqueles professores do tempo do Max Weber, que tinham aquela enorme autonomia intelectual, né? Se esquecendo que todo o nosso trabalho hoje é pautado pela racionalidade empresarial. Nós temos que dar tantas horas de aula, temos que produzir X artigos. Quer dizer, essa produtividade, esse quantitativismo que hoje predomina na universidade, predomina porque a questão não é a qualidade do ensino, a questão é essa massificação, não é? Que a universidade dá um quadro disciplinar adequado a essa força de trabalho mais qualificada, que ele não encontra fora, uma dada maneira de organizar o pensamento, de desenvolver a capacidade de expor ideias, de trocar ideias e etc., já que esses trabalhadores têm que ser propositivos no local de trabalho, e dessa forma ainda se alimenta a ilusão de que o ensino superior é a entrada ou a passagem, não é, para uma outra classe social, que, no meu entender, é inteiramente ilusório. Bem, então, diante desse quadro, quer dizer, que é muito mais complexo em termos de composição social do proletariado, como pensar as lutas? Isso eu vou deixar para o final, porque agora eu queria retomar um aspecto da obra do Marx, da sua crítica à exploração, que me parece fundamental
para pensarmos as formas de luta. Eu me refiro à dimensão política da exploração, porque não existe exploração sem uma certa dose de coerção, pelo fato muito simples de que ninguém trabalha além do necessário se não for coagido a isto, não é? Então, a exploração, ela não implica apenas em produção de tempo de trabalho excedente. Isto, sem dúvida. Ela implica, né, em altas doses de coerção. E essa coerção é já o ato da dominação. Portanto, eu sugiro que pensemos sempre a exploração na sua dimensão política também. Na verdade, o político e o econômico aí são absolutamente indissociáveis. Não dá para pensar naquela clássica divisão que muitos autores aqui citados pelo colega, os discípulos, grande parte dos discípulos de Marx, estabelece, né, a separação rígida entre política e economia. A política é a superestrutura, a política, a economia, a infraestrutura, etc, etc. Se nós operarmos nessa simplificação, a gente não consegue compreender a realidade que estamos vivendo, né? E a importância da auto-organização dos trabalhadores, porque é exatamente essa dimensão política da exploração que eu entendo como um processo de privação que tem que ser atacado. Quer dizer, e privação em que sentido? É a privação do controle do próprio tempo de trabalho, é a privação dos trabalhadores, né, do controle das condições sob as quais trabalham e a privação do resultado do próprio trabalho. Então, ela tem pelo menos essa tripla dimensão, quer dizer, o proletário, nós não controlamos o nosso próprio tempo de trabalho, não controlamos as condições sob as quais trabalhamos e não controlamos os resultados do nosso trabalho. Ou seja, o processo de trabalho passa a ser um processo de privação nessas três dimensões, né? Ou é a privação enquanto processo. E essa privação, ela se materializa, não é, na própria organização material, né? Dentro de um quadro disciplinar estabelecido, em que os trabalhadores aí são meros objetos, nunca são sujeitos, o que significa que o ser político, não é, dessa classe, ele está inteiramente amordaçado nas situações em que ele se encontra inteiramente subordinado ao quadro disciplinar do capitalismo. Há uma máxima que eu gosto muito, que acho extremamente sintética e explicativa dessa situação, é uma máxima do povo Tive, da Nigéria, estudada por um antropólogo, Balandia, que diz o seguinte: os homens ascendem ao poder devorando a substância dos outros. O que eles querem dizer com isso? Sei, que substância é essa que é devorada por aqueles que ascendem ao poder? A substância é o próprio ser político, não é, que nos define como seres da cultura, não é, que nos especifica dentro da vida animal, que é a capacidade que temos de decidirmos, de estabelecermos as regras a partir das quais nós vamos nos relacionar. Não há agrupamento humano sem a institucionalização da regra. A própria linguagem é um conjunto de regras. E essa capacidade que nos define como seres da cultura, essa capacidade que temos de criar instituições, de criarmos a regra coletivamente e que garante o viver uns com os outros, é exatamente essa capacidade, não é, que aqueles que nos querem dominar, não é,
devora, dentro dessa perspectiva da filosofia política desse povo, é um povo tribal da Nigéria. E eu penso que falar em auto-organização do trabalhador é exatamente recuperar, lutar para recolocar, não é, esse ser político que habita cada um de nós em atividade permanente. É por isso que a auto-organização é a forma absolutamente antagônica, não é, à organização do trabalho pelo capital, e que hoje não está só no local de trabalho, está nas instituições de lazer, está na vida social como um todo, porque essa racionalidade, ela extravasou os muros da empresa. Ela está em todo lugar, não é? E o próprio lazer do trabalhador é hoje pautado por ela, porque o capitalismo tem essa capacidade, não é, de assimilando tudo para si, tudo, e colocando